E hoje tudo pode acontecer. Temos um convidado especial. Temos o Fernando Silva, que nos vai explicar aqui em primeiríssima mão e em pessoa aquilo que ele fez. Ele foi a pessoa que criou a primeira notícia falsa sobre o caso do Diogo Morgado na Guerra dos Tronos. Fernando, explica-nos porque é que te lembraste disto e como é que fizeste isto? Bem, antes de mais, saudações a todos que estão a ver este fantástico web show que eu costumo acompanhar e que gosto muito, de facto, até sempre que posso divulgo, porque, de facto, vocês são bastante divertidos, os três, e eu gosto de vos ver. Bem, vamos direto ao assunto, então. Aquilo do Diogo Morgado foi, por um lado, como quase tudo, foi casual. Porquê? Porque eu vi no Facebook um artigo da Time, que até vi várias pessoas a partilhar aquilo e depois acabei por abrir, porque não é quando geralmente eu levo isso as várias partilhas como um atestado de qualidade, depende de quem partilha também, não é? Mas pronto, foi isso que aconteceu. Eu fui ver aquele artigo, percebi que havia um site que mascarava, portanto, os outros sites, que isso já acontecia, víamos muitos anónimos a fazer isso e essas coisas todas, só que eu aí não percebo muito bem daquilo, mas confesso que sempre fiquei um bocado intrigado com aquilo. Então, desta vez, quando eu vi aquilo, eu pensei, Bazinga! Eles quiseram, e peço desculpa pelo palavrão, Eles à vontade. Fizeram isto à minha medida, totalmente. Primeiro, mandei logo uma mensagem ao autor daquilo a agradecê-lo muito e a dizer que ia começar a experimentar. Então, eu tenho um blog, portanto, de futebol, e uma página que tem algumas pessoas por lá, e então resolvi pegar um bocado com os meus seguidores. Pronto, eu normalmente faço isso, costumo pregá-los partidas, mas geralmente é uma coisa entre nós e fica ali e morreu. Desta vez resolvi então fazer umas notícias falsas. Primeiro meti o William Carvalho no Benfica, ali a coisa pegou um bocadinho, eu rimo um bocadinho com aquilo, mas depois percebi, não, isto não vai longe, isto não estou a enganar ninguém, porque obviamente as pessoas não são burras e perceberam que o William Carvalho não ia tão facilmente para o Benfica. Então o que é que eu fiz? E desmistificando um pouco a coisa, não foi uma ideia de gênio, não foi nada por aí além. O que é que eu fiz? Fui ver o que é que se estava a fazer com esse site, qual é que eram as coisas que estavam a ter mais sucesso, e percebi que o Game of Thrones, de facto, estava a conseguir espalhar-se muitas mentiras sobre o Game of Thrones. Então vi um artigo brasileiro em que eles metiam um ator a participar no Game of Thrones e aquilo causou algum buzz, pronto, no Brasil, e acabou por passar... portanto, por correr a internet, não é? Mas não chegou a ir aos médias. Os médias, o trabalho da comunicação social aqui foi desmistificar isso. No Brasil foi o que aconteceu, não se espalhou mais do que ao primeiro momento, porque simplesmente a comunicação social não deixou. Aqui o que é que aconteceu? Eu partilhei, portanto, na minha página, aquilo não teve muita adesão, aquilo acabou por ter 80 partilhas ou uma coisa assim, tipo, pronto, normalmente é alguma coisa, não é? Mas normalmente costuma ser mais, e eu, pronto, percebi, enganei alguns, outros nem por isso, pronto, deixa andar. Nunca mais me lembrei daquilo. Isso foi na sexta à tarde, depois no sábado à noite, ou já de madrugada, já era domingo, aquilo já estava a expirar, porque aqueles links são de 48 horas, são de 2 dias, eu vi uma notícia no meu feed do Diário de Notícias, a dizer que o Diogo Morgado ia entrar no Game of Thrones. E então aí, claro, eu, quando vi aquilo, primeiro comecei-me a rir como um perdido. E como é que é possível, como é que estes gajos não vão à net, não vão ao Google, não conseguem perceber que isto é uma peta? E então, a partir daí, um amigo meu, eu depois publiquei lá na minha página no Cabelo, até escrevi uma coisa assim um bocado à pressa e estúpida, tenho que dizer, escrevi qualquer coisa como meti uma cena, não sei, escrevi, foi um impulso de escrever aquilo porque eu estava bastante entusiasmado. Depois arrependi-me um pouco porque houve alguns sites e um site brasileiro e tudo que citou aquelas palavras e de facto deu um bocado a impressão que eu nem sequer sabia escrever e que me estava a para aquilo e não é verdade, mas pronto. Então o que é que acontece? Aquilo espalhou-se. Conforme apareceu e eu vi aquilo no Diário de Notícias, acabei por ir ao Google fazer uma pesquisa de Diogo Morgado e Game of Thrones. E foi o delírio. Assustei-me. Primeiro assustei-me. Depois ri-me e fiquei toda a noite a rir-me daquilo, porque quer-se dizer, era capa, já tinha, aquilo era de madrugada, já dava para ter acesso à capa do Jornal de Notícias de domingo, tinha escarrapachado na capa aquela mentira. E eu levo o Jornal de Notícias muito a sério, atenção, porque eu quando era chaval, quando eu era miúdo, o meu avô comprava sempre o Jornal de Notícias ao domingo. Sempre, era a tradição que ele tinha, e como ele, muitas outras pessoas aqui do Norte, que eu sou de Famalicão, pronto, e aqui nesta zona, e em todo o Norte, se calhar um bocado pelo país, mas mais no Norte, compra-se muito o Jornal de Notícias. E o domingo é sagrado. O Jornal de Notícias de domingo, ainda hoje, apesar de onde trabalham lá pessoas excelentes, atenção, como em todos os órgãos sociais, mas aquilo tem-se vindo a perder um pouco. E esta mentira, a mim, foi tipo mais não é mentira, pronto, este engano foi mais uma facada para mim, em termos da credibilidade do Jornal de Notícias, que é um jornal que eu respeito muito e que acho que deveria, pelo menos, ter os seus jornalistas a irem à net confirmar se as petas são verdade ou não. E basicamente é essa a história.
Agora a bola. João Vasco, o que é que te apraz dizer sobre esta saga do Jogo de Tronos, não é Guerra de Tronos, é o Game of Thrones à portuguesa? Frederico, deixa-me dizer-te, Fernando, que diverte-me muito a forma como tu expões o que se passou, porque só revela de facto que nas redações dos jornais ninguém foi verificar a informação. E isso é lamentável a todos os níveis, mas pior ainda é subir toda a cadeia hierárquica do jornal, não é? Desde o que viu a notícia, um jornalista, até ao diretor ou quem fechava naquele dia, e escarrapacharem, como tu dizes, e bem, aquilo na orelha de capa, a dizer que o Diogo Morgado vai para a Guerra dos Tronos. O que é uma notícia... vamos ver. Porque é que isso tem alguma validade? Porque há uma plausibilidade na informação. Obviamente. Do ponto de vista prático e do ponto de vista do jornalismo, o Diogo Morgado, nós quando enviamos pessoas lá para fora, nós temos muito pouco êxito lá fora, não é? As Amálias, as Danielas Roás, há pouca gente a fazer furor lá fora, o Cristiano Ronaldo, mas são epifenómenos, não temos uma exportação de atores, de cantores, a nossa arte, e não é muito exportável, não temos grandes figuras, como têm os espanhóis, como têm os franceses, os irlandeses, nos Estados Unidos ou em Inglaterra a fazer furor. A questão do Diogo Morgado era plausível, ele foi o sexy Jesus, não é? Foi também, está a entrar em várias séries, tal como o PP ou o Pepe Rapazote, não sei como se diz, mas sabem quem é. Portanto, há uma plausibilidade grande. E depois há uma falta de fact-checkers. Claro, no Jornal de Notícias, no Diário de Notícias e em todos os jornais que replicaram a notícia, e aqui, honra seja feita, julgo que a Lusa não a replicou, apesar de haver, com certeza, não a replicou, teria sido, não sei se mais grave, mas pelo menos tão grave, com selo oficial. Isto o que é que revela? Revela, de facto, que nós estamos a perder qualidade nos fact-checkers e nos gatekeepers, são dois palavrões que querem dizer as pessoas que verificam a informação, e o que isto leva é à descredibilização dos jornais e dos meios. E pior ainda, João Vasco, é que o Jornal de Notícias, como bem disse o Fernando, que é um jornal ao domingo, a notícia foi publicada ao domingo, é um jornal de família no Norte ao domingo, e é mais caro, custa 1,40€ e publica a notícia, porque ao fim e ao cabo, se fosse verdade, era notícia naquele sentido, mas no dia a seguir, já não, quando sabe que foi uma coisa falsa, não poderia uma mentira, não refaz a verdade. Não põe com o mesmo destaque, ou pelo menos na primeira página, uma coisa a dizer, notícia do Diogo Morgado, afinal, era falsa. E não pede desculpa aos leitores na capa. Portanto, essa falta de respeito que já começa a haver pelo leitor também afasta as pessoas dos jornais e, infelizmente, e do jornalismo em si. Paulo, o que é que tu achas? Vocês já disseram a maior parte das coisas, tanto sobra pouco para eu dizer, mas vou tentar dizer aqui uma coisa que tem a ver com, é verdade, faltam pessoas no jornalismo e o que se assistiu nos últimos 10 anos, portanto, tirou muita massa cinzenta de dentro das redações e isso paga-se e o preço não é barato, não é? Como se está a ver. Agora, há uma situação que é, na internet tem-se esta ideia do jornalismo de que, portanto, o meio é muito rápido e dá para corrigir, ao contrário do papel, por exemplo, onde a única coisa que se pode fazer é pedir desculpa pelo erro e dar outra informação, não é? Nós, na internet, devemos corrigir a própria página e emendar o erro, portanto, também rapidamente e em tempo real, em linha, não é? Assim que temos a notícia, damos a notícia, assim que sabemos que ela tem algo que está mal, emendamos. Portanto, agora, esta coisa do online first e de dá-se primeiro e emenda-se depois, que foi isso, provavelmente, que traiu aqui portanto, o jornalista e a cadeia hierárquica, suponho que há uma no JN, portanto, o que os terá traído foi, por um lado, o João Vasco observou bem, não é, que é a história da plausibilidade daquela informação, isso tem aqui um papel importante, mas o que eu queria dizer é, há um equívoco da interpretação do dá-se primeiro e emenda-se depois. Isso é uma coisa que se reserva para
notícias que sejam bombásticas, notícias que sejam importantes, caixas, notícias que são dadas, portanto, notícias que têm uma relevância tal. Género, morreu o Papa. Morreu o Papa é uma coisa que tu não guardas, quer dizer, não... Sim, mas vais ver à CNN se a CNN está a dar o mesmo. E isso Sim, o Fernando é que pode explicar, porque ele viu, penso que ele estava mais, quando ele usa uma expressão que é, fiquei assustado, porque ele fez uma brincadeira e de repente aquela brincadeira ficou real. Mas Fernando, repara, isso tu viste, o que é que achavas, como é que os jornalistas podiam dar a volta e como é que eles deviam ter investigado aquilo que tu escreveste com imensa plausibilidade? O que é que tu achas? Escuta, deixa-me só acabar. A história, portanto, tu dás primeiro e depois corriges aquilo que estiver errado, é uma coisa que se deve reservar apenas para situações muito específicas. Não me parece que esta história coubesse dentro desses parâmetros. Acho que aqui devia-se ter ido, quer dizer, bastava ir ao Google e pôr, bastava ir ao Google, quer dizer, não é uma coisa complicada, não é uma coisa que... Eu fui ao Google, o meu problema é assim, eu quando vi a notícia, eu vi no Observador, eu fui ao Google e encontrei a notícia original e acreditei nela. Fernando, deixa-me só perguntar-te uma coisa, Fernando. Foste contactado por algum jornalista depois de saberes que eras tu? Não. Portanto, é a primeira vez que falas sobre isto. Sim, tudo pode acontecer. Foi quem está agora a fazer um bocado de jogo. Era o que eu ia dizer, eu fui contactado por vocês só, mais ninguém. Mas também não espero ser contactado. Então foi triste por tudo o que aconteceu, porque eu como estudante de jornalismo e gostava de seguir carreira no jornalismo, para mim foi uma vergonha também, porque eu tive alguns colegas, alguns amigos, pronto, que não são da área, que ficaram estupefactos com isto, perguntaram como é que é possível, ainda hoje estou aqui numa empresa onde presto serviços de manhã, estava a tomar café com um colega meu, com um amigo meu, e ele perguntou-me, explica-me como é que é possível, não há um diretor, não há alguém que manda naquilo, como é que alguém pode disputar uma peta desse tamanho? Eu disse-lhe a ele, envergonhado, eu, que é assim que está a funcionar os jornais, é assim que funciona a comunicação em Portugal, e se calhar lá fora também funciona um pouco assim, não sei, não conheço profundamente, mas também há muitos erros. Mas pronto, ao fundo acaba por ser uma vergonha para mim também, que gostava de seguir esta profissão, e se bem que foi só mais um prego. Eu já tive um há pouco tempo, e se me permitirem contar é rapidíssimo. Conta. Eu passo a publicidade, fui ao Continente, precisava de ir à Borton comprar umas coisas, e eu estava lá, e foi na Póvoa de Varzim, e ao balcão vi o Fábio Coentrão, o jogador, do Real e da seleção, que ontem fez um grande jogo, que eu fiquei a ver até tarde, estava lá ao balcão com a mulher. E o que é que acontece? Eu contei esta história há pouco tempo lá no meu blog, no Cabelo do Aimar. O Coentrão tinha morrido o pai há pouco tempo, há cerca de 2 semanas, mais ou menos, tinham falecido o pai. E eles lá nas Caxinas, eu conheço bem, tenho a minha afilhada das Caxinas e conheço muita gente lá, são muito chegados à família. O que é que aconteceu? O Correio da Manhã, e não foi só o Correio da Manhã, houve mais jornais também. Eu não sei se o Expresso também chegou a publicar. Na altura sei que foi um jornal assim, ou o Expresso ou o Público, mas o Público não me acredito muito. Pronto, tenho que procurar, não posso estar a dizer, pode ser mentira. Pronto. O que é que acontece? Disseram que o Coentrão e a mulher estavam separados na altura do funeral, que já não usavam alianças, que isto e aquilo. O Fábio Coentrão leu aquilo no dia a seguir ao enterro do pai e ficou chocado. E eu sei porque a mulher do Coentrão, e isto já vão perceber onde é que quero chegar, é minha amiga de infância, mas já não tenho contacto com ela desde que ela começou a namorar com o Coentrão, tornou-se inacessível, foi para a Espanha, pronto, acabou. O que é que acontece? Eles disseram aquilo tudo e o Fábio publicou no Facebook a dizer: respeitem o meu momento de luto e parem de inventar mentiras, que era uma boca para o Correio da Manhã. O que é que acontece? Passadas estas 2 semanas, eu vi os dois ao balcão da Vorten e eu pensei, e eu estava a estagiar num jornal aqui regional, que tinha todo o interesse, já que ele é daqui da zona, fazer uma entrevista. O que é que acontece? Eu, por causa daquela notícia do Correio da Manhã, não tive coragem sequer de chegar à beira de uma amiga minha de infância e perguntar-lhe como é que estão as coisas. Porquê? Porque ela ia-me perguntar: o que é que tu andas a fazer? Eu ia dizer: sou jornalista, eu trabalho num jornal. Eu não tinha a mínima lata de lhes dizer aquilo. Eu perdi, se calhar, uma entrevista com um jogador do Real Madrid, porque eu tenho a certeza que ele me dava, que eu conheço muito bem a mulher, tenho a certeza disso. Perdi uma entrevista com um jogador do Real Madrid, que até me podia abrir outras portas para a carreira de jornalista, e nem sequer fui à beira deles, nem os cumprimentei. Não tive coragem de lhe dizer que era jornalista, porque os jornalistas tinham inventado uma coisa tão feia sobre eles, ainda por cima estavam os dois de mão dada lá. Só isso já significava muito. E o que é que eu ia dizer? Pronto, foi uma à parte, mas para dizer que eu estou mesmo decepcionado com o jornalismo e que me estou a virar para outros caminhos, e provavelmente são esses caminhos que vou seguir, porque já não espero muito do jornalismo de Portugal.
Enfim. João, eu não sei o que é dizer. Eu não sei, esta história é cortante e eu percebo perfeitamente o Fernando. Eu concluo já, porque... vamos concluir. Vou só dizer uma coisa muito rápida. O jornalismo era uma das 10 profissões mais respeitadas no mundo. Agora não aparece nas primeiras 50. Há uma razão para isto. Que era a passagem para o online. O Paulo Querido falou disso, do online first, que não tem qualquer tipo de rede em relação à informação que passa. E porque tudo se tornou a morte do Papa, porque é preciso chegar primeiro, independentemente da credibilidade da própria informação. Mas há aqui um segundo problema, julgo eu, que é a percepção que o jornalista tem sobre si próprio. Há estudos académicos larguíssimos e interessantíssimos que explicam que o jornalista, quando passou do papel para o online e se viu confrontado com pares que não são pares, isto é, o jornalista tem um código deontológico, tem responsabilidades e tem dentro de si uma data de obrigações que as pessoas que publicam em blogs e em outros sites não têm. A partir do momento em que ele se viu a par na entrega de informação a todo o mundo com essas pessoas, ele sentiu-se, e os estudos académicos dizem isso, e até há alguns estudos sociológicos interessantes, ele sentiu-se menorizado. E perante a menorização, o que aconteceu foi que as grandes empresas de comunicação seguiram muito mais o online first do que a credibilidade, do que o bom gatekeeper. E isto levou a que os jornalistas deixassem cair o que era a sua rede, por onde não passavam informações falsas e passassem a querer pura e simplesmente chegar primeiro. Nós vamos acabar, este estudo pode acontecer, com uma pequena TED Talk animada que explica como é que isto aconteceu. Peço-vos que fiquem para ver, porque de facto há um perigo no fim da credibilidade do jornalismo. Não no jornalismo, mas no fim da credibilidade do jornalismo, que pode ser muito custosa recuperar nas próximas décadas. Posso dizer duas coisinhas. A primeira coisinha, eu percebo perfeitamente o Fernando, às vezes eu também tenho... É cada vez maior o número de situações em que eu tenho vergonha de ser ou de ter sido, eu já não sei muito bem o que me é de chamar, jornalista. Eu percebo isso. Era uma profissão, de facto, que uma pessoa podia orgulhar-se dela e hoje o orgulho, enfim, levou um grande rombo. Mas queria voltar um bocadinho atrás e dizer uma coisa, Frederico, é que, está bem, tu vais ver e portanto, a mentira original, o pecado original, parece uma notícia. Mas quer dizer, parece uma notícia a quem? A quem? Ela não enganou milhares de pessoas que já não se deixam enganar, que já sabem. Quer dizer, é o fenómeno da Onion, não é? Quer dizer, uma pessoa cai naquilo durante a primeira vez, durante a segunda vez, e depois faz-se de experiência, blinda-se com a experiência e já sabe que aquele tipo de sites é falso. Quer dizer, basta olhar para o URL, para o endereço. Claro. Isto, não é? Pronto, portanto, o endereço é a primeira coisa que nos dá uma... Bem, não vale a pena. Portanto, o que se passou aqui foi, de facto, aquela pessoa que engoliu o isco, o anzol, a linha e a cana de pesca, engoliu tudo, não tem a mínima... Paulo, tu tens toda a razão numa coisa. O efeito da Onion, é preciso explicar, o Onion é um jornal satírico. E muitas vezes há jornalistas que iam ao Onion e copiavam notícias satíricas julgando que aquilo era verdade e não viam o logótipo que dizia mesmo que era um jornal satírico. Aqui o que nós temos foi mais sofisticado. Eu realmente não olhei para o endereço. O endereço podia-se coisa, eu olhei foi para o logótipo da coisa e é isso que é perigoso até, porque dá para manipular notícias do Expresso, do Diário de Notícias, como aconteceu com a TVI, como aconteceu com o Marinho Pinto também, com imensas coisas assim. Isso mas... as pessoas estão habituadas a ver um logótipo, e aí é mais perigoso. Mas vamos, sim, é mais perigoso. É mais perigoso, sim, há uma sofisticação maior, é sempre assim, não é? Mas o gatekeeper tem que estar lá presente. E o João disse, a Lusa não fez notícia, mas também a Lusa não desfez a notícia. Evidente, quem é que são aqui os peritos, ou os supostos especialistas, ou os supostos peritos em informação e em comunicação, são quem afinal? São os jornalistas. Não é? Portanto, se eles perdem esse papel, adeus ao Vindima. Vamos ter que concluir. Fernando, peço-te uma nota final que pode ter a ver com isto ou não? Bem, como nota final, volto a reforçar aquilo que também o Paulo Querido disse, que vem no seguimento do que eu disse, de às vezes uma pessoa ter um pouco de vergonha desta profissão.
mas eu sei que vocês me entendem, porque eu também ainda não completei o curso, não posso dizer que sou jornalista, ainda só fiz 2 anos, acabei por vir estagiar para um jornal regional, gostaram do meu trabalho, acabei por ficar 1 ano, acabei por relatar jogos e tudo, comecei a ser remunerado, de facto tive muita sorte, foi fantástico para mim este ano. Mas agora não tenho muita pica, mas ainda continuo com aquele sonho. Só que eu vou para onde também? Eu começo a pensar, vou para uma redação, aqueles jornais mais prestigiantes. Trabalhar num jornal desses é bom porque é uma grande escola, não é? Há lá pessoas, penso eu, não sei, não conheço por dentro, haverão lá jornalistas fantásticos, apesar da maior parte já ter ido embora, dos melhores. Mas vou para lá por vaidade apenas, por dizer que trabalho num público, ou num Expresso, ou num jornal de notícias, é vaidade, não é mais nada, porque antes prefiro estar a escrever as minhas coisas com o meu tempo no meu blog, que sei que tenho muita gente a seguir-me. Ainda no outro dia consegui viralizar um artigo na Polónia, que é, o pessoal na Polónia é maluco, com a internet partilham tudo o que há. Lá está, eu antes prefiro, dá-me mais satisfação, dá-me mais vaidade de estar a escrever num blog e ter partilhas e poder fazer as entrevistas que eu quiser, as coisas que eu quiser, do que estar a trabalhar num público ou num Expresso e depois ter vergonha porque saem estas coisas. Bom, no caso do público e no Expresso não foi, mas há outras notícias, vocês sabem do que é que eu estou a falar, há outras coisas que sabemos que sim. Voltaremos a falar um dia destes como jornalistas. Um abraço, Fernando, muito obrigado. Rodrigo, nota final. A nota final é que eu acho que devíamos convidar mais pessoas, como o Fernando, e fazermos jornalismo, já que quando os outros não fazem. E aqui no Tudo Pode Acontecer, é verdade, às vezes até pode acontecer jornalismo. Querido. A minha nota final é para lamentar que pessoas que são tidas por jornalistas chamem pulhas, tenham passado a chamar pulhas às pessoas que recebem o seu vencimento do Estado. Muito bem. A minha nota final tem a ver com uma coisa que o Fernando me disse, que ainda não é jornalista porque não acabou o curso. Eu chamo a atenção que durante séculos os jornalistas não tiveram curso nenhum. E esse jornalista, foi assim que me ensinaram, se calhar estou enganado. E eu tenho um curso, mas não tenho um curso 20 anos depois de começar a ser jornalista, nunca me senti menorizado por isso. E conheci, os melhores jornalistas que eu conheci, não tinham curso nenhum. E não é por isso que eram melhores jornalistas. Aliás, eram melhores jornalistas porque percebiam o mundo. Um abraço. Um abraço. Muito bem. How do you know what's happening in your world? The amount of information just a click away may be limitless, but the time and energy we have to absorb and evaluate it is not. All the information in the world won't be very useful unless you know how to read the news. To your grandparents, parents, or even older siblings, this idea would have sounded strange. Only a few decades ago, news was broad-based. Your choices were limited to a couple of general interest magazines and newspapers of record, and 3 or 4 TV networks, where trusted newscasters delivered the day's news at the same reliable time every evening. But the problems with this system soon became apparent as mass media spread. While it was known that authoritarian countries controlled and censored information, a series of scandals showed that democratic governments were also misleading the public, often with media cooperation. Revelations of covert wars, secret assassinations, and political corruption undermined public faith in official narratives presented by mainstream sources. This breakdown of trust in media gatekeepers led to alternative newspapers, radio shows, and cable news competing with the major outlets and covering events from various perspectives. More recently, the internet has multiplied the amount of information and viewpoints, with social media, blogs, and online video turning every citizen into a potential reporter. But if everyone is a reporter, nobody is, and different sources may disagree not only on opinions, but on the facts themselves. So how do you get the truth, or something close? One of the best ways is to get the original news unfiltered by middlemen. Instead of articles interpreting a scientific study or a politician's speech, you can often find the actual material and judge for yourself. For current events, follow reporters on social media. During major events such as the Arab Spring or the Ukrainian protests, newscasters and bloggers have posted updates and recordings from the midst of the chaos. Though many of these later appear in articles or broadcasts, keep in mind that these polished versions often combine the voice of the person who was there with the input of editors who weren't. At the same time, the more chaotic the story,
the less you should try to follow it in real time. In events like terrorist attacks and natural disasters, today's media attempts continuous coverage even when no reliable new information is available, sometimes leading to incorrect information or false accusations of innocent people. It's easy to be anxious in such events, but try checking for the latest information at several points in the day rather than every few minutes, allowing time for complete details to emerge and false reports to be refuted. While good journalism aims for objectivity, media bias is often unavoidable. When you can't get the direct story, read coverage in multiple outlets, which employ different reporters and interview different experts. Tuning into various sources and noting the differences lets you put the pieces together for a more complete picture. It's also crucial to separate fact from opinion. Words like think, likely, or probably mean that the outlet is being careful, or worse, taking a guess. And watch out for reports that rely on anonymous sources. These could be people who have little connection to the story, or have an interest in influencing coverage, their anonymity making them unaccountable for the information they provide. Finally, and most importantly, try to verify news before spreading it. While social media has enabled the truth to reach us faster, it's also allowed rumors to spread before they can be verified, and falsehoods to survive long after they've been refuted. So before you share that unbelievable or outrageous news item, do a web search to find any additional information or context you might have missed, and what others are saying about it. Today, we are more free than ever from the old media gatekeepers who used to control the flow of information. But with freedom comes responsibility. The responsibility to curate our own experience and ensure that this flow does not become a flood, leaving us less informed than before we took the plunge.